Meu primo já mandou aqui. Estamos todos esperando começar. Aqui em Cataguase. Ó, já vai. Olá, muito boa noite. Mais um Resenha.online Histórias começando. E eu sempre, graças a Deus, recebendo pessoas maravilhosas para poder falar de futebol. Antes de falar desse convidado, que eu sei que é muito querido aqui em Belém do Pará, eu queria pedir a você, vai lá no canal Resenha.online Histórias, dá um joinha, faz um like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer para que a gente possa trazer mais pessoas aqui e ter mais conteúdos. Hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos que Valdo Souza. Ele é radialista, apresentador de TV e um profundo conhecedor de futebol e também de samba. Valdo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Já não era sem tempo. Eu estava aí esperando, e haja ver chegando aqui, Magrão, Vinícius, Zé Augusto, Edil. Falei, cara, eu joguei mais do que esse pessoal todo aí, rapaz. Por que o cara não me convida, não me chama? Estou brincando. Uma honra, é um prazer estar aqui nessa bancada. Aliás, cara, que cenário maravilhoso. Parabéns a você, parabéns a toda a sua equipe pela estrutura. E é um cenário que me deixa muito em casa, né? Porque a gente percebe que ele tem cores campeãs. Olha só, tem verde, grená e branco. É um cenário... Alô, Duílio, seu filho diz que é Vasco, não é não? O cara escolhe um cenário tricolor como esse, vai dizer que é Vasco. Ah, casaca, flusão. É isso, Valdão. O Resenha.online Histórias ele é um programa que surgiu em Portugal para que a gente pudesse ter naquela época, que foi a época muito forte da pandemia, foi em 2020 isso, um pouco de alegria. E aí eu comecei a convidar alguns personagens do futebol mundial, ex-treinadores e jogadores, para um bate-papo, mas um bate-papo descontraído, para se contar histórias. E eu sei, Valdo, que você é um cara que tem muita história para contar, seja no futebol e também seja no samba. Que esse canal aqui, ele também tem o Resenha.online musical. E se você for no canal, você vai ver grandes feras da música no Brasil, né? Do samba, do pagode, que tá ligado ao futebol. Samba e futebol andam juntos. Tá, mas eu sou apenas um cara que gosta de curtir o samba. Você não vai me convidar para entrevistar no teu canal de música para cantar, interpretar, sambar, porque essas coisas elas estão muito além da minha capacidade. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Perfeito. Você quer falar um pouco de rádio? Eu vou contar uma história para você aqui. Ele esteve aqui já. Ele já esteve aqui nessa bancada. O Paysandu foi jogar pelo Campeonato Brasileiro, Lenilson e amigos aqui do Resenha.online História. Isso. Né? Zé Augusto, não era para ter falado o nome do cara. Não era para falar. Mas agora a gente já começou, vai terminar. Então, o Paysandu foi jogar e no retorno para Belém, eles fizeram uma escala em Brasília. Uhum. Eu soube dessa história através do Júnior Furtado, que é fisioterapeuta do Paysandu. Ele tem uma clínica, que é uma clínica profissional. Eu fui fazer uma regeneração de joelhos e tal. Ele, a Isa, a esposa dele, e aí o Escota, o sócio dele, o Escota, me contou, Valdo, tem uma situação que eu não vou poder falar o nome para você, eu acabei falando aqui, né? Qual é? Então, na escala em Brasília, o Milton Nascimento aparece com assessoria e a camisa do Milton já era uma sinalização de que ele não queria saber de foto, uhum. Não queria saber de selfie, não queria saber de nada, não queria ser incomodado. Estava lá, proibido foto, proibido selfie. Mas, já falei, o Zé Augusto foi lá com o Júnior. Pô, Júnior, que esse engano. Vai lá com o artista lá, para me bater essa foto e tal. Rapaz, tanto o Zé Augusto insistiu que o Júnior chegou no Milton Nascimento e conseguiu persuadi-lo
a fazer a foto com o Zé Augusto. Quando terminou a foto, o Zé Augusto deu um abraço no Milton Nascimento e disse: pô, Djavan, muito obrigado. Sou Zé, desculpa, tá, Zé? Pô, Djavan, muito obrigado. Pô, eu gosto muito do Zé, cara. Ele vai me pegar, cara? Vai sim. Testado, se ele passar testado aqui, ó, já era. Vai sim, Valdo. Ele esteve aqui com a gente, é um cara sensacional, que nos deu o privilégio de estar aqui. Mas faz parte. E, Valdão, esse programa aqui é assim. Eu sou como aqueles que estão ali atrás da câmera. Sou um espectador. Eu vim aqui curtir o convidado. As histórias e a vivência que o convidado tem, seja na rádio, seja na televisão, tudo aquilo que ele conhece de futebol paraense, principalmente para mim, que estou aqui trabalhando com futebol hoje, tentando aprender, tentando entender e falar do futebol paraense. Então, o programa aqui é seu, Valdão. Tá bom. Posso levar para casa? Faça isso. Rapaz, aí tem uma outra história. Um repórter, agora eu não vou me trair, tá? Um repórter que hoje é um cara consagrado, ele estava começando e foi escalado para fazer um jogo do Remo. Ele ficou com a incumbência de cobrir na transmissão desse jogo o adversário do Remo. A equipe que jogaria com o Remo teria a cobertura desse repórter. Aí ele chegou com o Cachado, que é o repórter do Remo, e disse: pô, Cachado, humildemente, né, Cachado? Cara, eu estou começando, me ajuda, Cachado, escola em mim. Tudo que eu fizer desse lado, você faz do lado aí do Pinheirense, era o Pinheirense. Uhum. Tá bom. Aí o Remo terminou o primeiro tempo, o Remo deu de 4-0 no Pinheirense. Nossa. Aí o Cachado foi até o técnico do Remo, parece que era o Carabina na época, saudoso Carabina, Valdemar Carabina, lembro. Que jogou no Palmeiras. Sim, sei quem é. Aí o Cachado: Carabina, agora é só administrar, né? O Carabina disse: o Remo fez um bom primeiro tempo, você sabe, nós tivemos uma certa regularidade. No segundo tempo, a gente realmente, Cachado, a gente vai só administrar. O repórter foi com Lucena, Carlos Alberto Lucena, que foi técnico da Tuna e era técnico do Pinheirense. Lucena, e agora é só administrar. Administrar o quê, rapaz? Perdeu de 4-0, rapaz. Lucena tinha assim, tem, né? Lucena tem um jeito assim muito direto. Né? Eu lembro de um episódio do Lucena que a Tuna tinha fechado o elenco para a temporada, para o Campeonato Paraense. E aí uma moça, uma jovem repórter, foi perguntar para ele: Lucena, é verdade que a Tuna já fechou o elenco para o campeonato? Rapaz, olha, isso é muito relativo. Mas por que relativo? Se o Neymar aparecer aqui, o Neymar estava estourando, arrebentando. Se o Neymar aparecer aqui se oferecendo, tu acha que eu vou fechar elenco? Mas ele está certo, ele não está errado, Valdão. Pois é, mas é folclore, né? Claro que sim, claro que sim. Tu não tens isso do técnico usual, do técnico mais polido, daquele técnico mais diplomático, mais elegante. Mas tu vais ter sempre dessas figuras que entram para o anedotário. Desculpe, eu acabei de apresentar um telejornal e estou peço perdão a você e as pessoas que estão nos acompanhando, mas o anedotário do futebol ele comporta muito esse tipo de postura, né? E a gente sente falta disso, né, Valdo? Porque a gente sempre teve o jogador folclórico e o treinador folclórico no futebol. E essa coisa acabou muito, né? De você falar o que você sente, até porque hoje você tem a questão da assessoria de imprensa, claro. Porque antigamente o jogador era entrevistado na beira do campo, então o repórter estava sempre ali pronto pegar literalmente a emoção do atleta ao sair. Muitas vezes ele falava coisas que não deveria falar, seja de forma agressiva ou seja de forma as colocações erradas. Não deixa eu esquecer, tá? Uhum. Para poder exatamente dar essa dimensão que você me faz alcançar da intempestividade, do momento, da emoção do momento. Mas eu preciso contar uma história do Miguel Cecim. A Tuna Luso brasileira estava jogando no campo do Remo, no Bainão. E o técnico da Tuna era o Miguel Cecim, outro cara, além de estrategista,
uma raposa, o cara sabia tudo de futebol, mas era também uma lenda, era folclórico. E o Miguel estava irritadíssimo, muito chateado, possesso, com Bandeira, porque toda vez que a Tuna atacava pelo lado direito, pelo lado direito do campo, perto do túnel onde ficava a comissão e os jogadores no banco, o Bandeira levantava o bastão e aí, ei, Bandeira! Ele tinha uma voz assim esganiçada. Ei, Bandeira! Tá com o braço engessado? Vá. Segundo tempo, o cara não marcou o impedimento do ataque do Remo. O mesmo Bandeira. Aí tá bom. O filho dele, que foi um dos mais festejados comentaristas esportivos, jogou futebol no Paysandu e foi árbitro da Federação Paraense de Futebol, também saudoso Paulo Cecim, que teve uma morte trágica, caiu de um prédio lá no Mosqueiro, foi consertar uma antena interessante que ele, o Paulo Cecim, Lenilson e amigos, ele tinha aversão à altura. Eita. E nesse dia ele contratou um cara em Belém para ir para Mosqueiro, que é um distrito de Belém, que fica a 75 quilômetros da nossa capital, a casa de praia dele lá no Mosqueiro, que Mosqueiro, como tu sabes, é um distrito balneário. E aí chegou o antenista lá, o cara para mexer na antena, e essas coisas que a gente diz, olha, é a morte, ela só quer um motivo. O cara não subia, tinha medo de altura, e ele resolveu subir com o antenista. Nossa. E assim, já era um cara de uma certa idade, e pesado, pisou em falso e acabou desabando e morrendo tragicamente. A morte do Cecim, ela se dá exatamente no jogo em que o Paysandu se salvou na Série A. Foi o último ano do Paysandu na Série A do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Guarani no Mangueirão lotado. Eu estava como mestre de cerimônia da Rádio Clube, eu era muito amigo do Cecim. Era amigo do pai dele, porque o Miguel trabalhava na Sunab. Engraçado, eu estou igual o Costinha, né? O Costinha vai enfileirando, né? O Costinha ele vai enfileirando as histórias, não termina uma. Ótimo. Aí o Miguel Cecim trabalhava na Sunab e eu estava começando no rádio. Eu era apresentador do programa Festival Marajoara, que era um programa de madrugada, e era setorista da Tuna. Então, o pessoal lá da Tuna, da época, seu Miguel, o senhor não acompanha o Valdo? Não tem tempo de acompanhar o Valdo de madrugada, não acompanha e tal. Aí, numa ocasião, eu fiz sem maldade, tá? Eu fiz uma crítica. A época não era Procon, era Sunab. Ele trabalhava na Sunab, órgão de defesa do consumidor. E eu fiz uma crítica. Disse, a Sunab não pode fazer vista grossa para a prática abusiva de preços. E aí, quando eu cheguei no Souza, de manhã, ainda... Eu era novo, mas sentia a madrugada, o cara que perde uma noite de sono. Aí de manhã eu estava lá para fazer a cobertura da Tuna, ele me recebeu de uma forma tão hostil, porque ele era um cara muito receptivo, um cara muito querido, e nesse dia ele ficou ali, torceu o nariz, ficou trombudo, ficou zangado. Aí eu fui perguntar para ele, seu Miguel, o que está vendo? Por que o senhor está me tratando assim? Né? Lá no teu programa tu disseste que a Sunab é inoperante, né? Mas, senhor Miguel, o senhor não disse que não acompanhava? Não, mas eu resolvi acompanhar essa madrugada e tu não sabes que a Sunab só tem 3 funcionários, seu abestado. Fala para o governo contratar mais servidores, a culpa não é nossa, a culpa é do governo. Tá? E aí, o Miguel, voltando para o jogo Remo e Tuna, o Miguel chega, o Paulo Araújo Cecim, o Basilicão. A gente chamava ele de Basilicão. O Paulo era árbitro de futebol. Na época ele era árbitro, depois ele virou comentarista. Quando o Miguel chega em casa, furo da vida, a Tuna perdeu para o Remo, o clássico, e para o Miguel, a participação do Bandeira lá, hoje assistente, foi preponderante para essa derrota. Aí o Miguel chegou lá à casa dele e disse, Paulo, fala, pai, quem é aquele, tu que trabalha na federação, tu que é árbitro? Quem é aquele merda que estava bandeirando aquele jogo lá? No ataque da Tuna, ele levantava a bandeira. No ataque do Remo, ele deixava o jogador impedido do Remo. Ali, que estava correndo pelo lado direito, ali. O Paulo Cecim olhou para ele e disse, papai, era eu. Meu Deus do céu! Era eu, papai. Seu filho. Olha, ele chamou a mãe do Paulo e disse, olha, isso não é para ti, não, mas esse teu filho é o filho da...
Meu amigo, história, resenhas. Isso é o que move. O futebol tem dessas coisas, né? O pai não reconhecer o filho e cria uma situação como essa, né, Valdo? E, Valdo, eu tenho uma tristeza aqui, né? Porque eu ainda não tive o privilégio de entrar no Mangueirão e ver as duas torcidas duelando no bom sentido, né? E eu vi, sim, por televisão muitas vezes, e escutei muitos amigos que enfrentaram aqui Remo e Paysandu falar da atmosfera que existe nesse estádio. E a minha tristeza é não ter tido esse privilégio. Você viveu isso diversas vezes, Valdo. Queria que você contasse um pouco dessas experiências e de jogos marcantes que você teve a oportunidade de estar lá presente, vendo grandes jogadores que aqui passaram em Remo e Paysandu. E também na Tuna Luz Brasileira, que a Tuna também tem muita história lá. Sim. Olha, Lenilson, tu colocas a bola numa posição estratégica para que eu faça um gol de placa, porque ficou pendente o que eu te disse que eu iria, depois dessas histórias, falar sobre intempestividade, sobre emoção, sobre destempero. E eu começo exatamente por essa história. No ano 2000, Remo e Paysandu está no meu canal no YouTube, tá? O meu canal no YouTube... Nas Muvucas? Exatamente. Nas Muvucas do Valdo. Isso, youtube.com/Nas Muvucas do Valdo. Tudo em letras minúsculas e tudo agarradinho, feito arroz à la grega. Tá certo? Tem muitas histórias legais lá, muitas entrevistas bacanas para vocês poderem assistir. Essa história que eu vou aqui contar de uma forma mais resumida, ela tá lá nas Muvucas, ela tá com os protagonistas da história. Eu sou um deles, tá? Uhum. Tá o Tico... Não, Tico não tá, perdão. Eu tentei localizar o Tico, não consegui. Tá o Robinho, que fez o gol que foi anulado, por conta do que eu vou contar. Tem um árbitro, ou ex-árbitro de futebol. Tem o Guilherme Guerreiro, que é chefe da equipe de esporte da Rádio Clube do Pará, e na época, no jogo, naquela circunstância, estava na cabine, estava narrando. Tem o Carlos Ferreira, que é comentarista da TV Globo em Belém, da TV Liberal, comentarista esportivo. Tem o meu sobrinho, que participou do lance e jogava no Remo, Jaime, meio-campista. E houve, no Repá, Copa João Avelange, uma decisão, porque o primeiro jogo já era decisivo. Remo e Paysandu chegaram àquela etapa do torneio. Aquele torneio foi um torneio amistoso. Uhum. Em 99, o jogador Sandro Hiroshi foi pego com adulteração da idade pelo São Paulo. O que vocês chamam no futebol de gato. Vocês aí, porque tu jogaste, eu não joguei. Gato, né? O cara tinha mais idade do que os documentos dele ofereciam como registro. Exato. E aí o Sandro Hiroshi foi contratado pelo São Paulo. Além da questão da idade, Lenilson, tem mais uma coisa. O Sandro Hiroshi era jogador do Tocantinópolis. Exatamente. E foi cedido por empréstimo para um time do interior de São Paulo, salvo engano, 15 de novembro de Piracicaba. Acho que foi o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Foi o 15. E aí o São Paulo, vendo o desempenho, a performance dele no Paulistão, São Paulo pegou o jogador para disputar o Brasileiro. Natural. E aí o São Paulo deu de 6-0 no Botafogo. E o São Paulo, não, mas o Botafogo, com o resultado, cairia. O Gama descobriu essa treta toda e foi ao STJD da CBF. Uhum. E os caras não deram a mínima para o Gama. São Paulo é Botafogo, não, o Gama vai ser rebaixado. O Gama não se conformou e foi para a Justiça Comum. E ganhou. O Gama provar que havia transgressão, que havia irregularidade na escalação do Sandro Hiroshi. E aí a FIFA, ao tomar conhecimento disso, a FIFA desautorizou a CBF de fazer o Campeonato Brasileiro do ano 2000 por conta dessa... ou você resolve isso lá, e não tinha como resolver. Exato. Não tinha como resolver. Ou então vocês não fazem campeonato. Aí o Eurico Miranda, o Caixa d'Água, chegaram junto com o Ricardo Teixeira e fizeram um arranjo. Copa João Avelange. Aí, mas o Fluminense virou a mesa. Tem gente que não entende da história, precisa conhecer a história. Exatamente. Quando houve o arranjo, todas as equipes se juntaram, todas.
Série C, Fluminense, ele desce da Série A para a Série B, joga a Série B, é rebaixado para a Série C, Exato. é campeão da Série C e estava pronto para jogar a Série B. Aí acontece todo esse quiprocó, todo esse imbróglio. Verdade. Aí o Fluminense é culpado? É porque o erro aí foi do atleta, está irregular. A CBF deveria fazer o seguinte, olha, não importa o tamanho do cachorro. Exatamente. Vai descer o pitbull, não importa o tamanho do cachorro, vai subir o poodlezinho lá, que é o Gama. Se fosse levar a coisa pelo direito, pela transparência, isso aconteceria e não teria necessidade de se criar um torneio amistoso, como foi a Copa João Avelange, e aconteceu o que aconteceu. Todo mundo jogou a Série A. Todo mundo jogou a Série A. Exatamente. Aí a culpa é do Fluminense. É a mesma história, a mesma coisa da história da Portuguesa. Sim, de desporto. O Flamengo jogou com um cara irregular. O Flamengo ia perder pontos suficientes com o lançamento. Eu não quero lembrar o nome do cara, o lateral esquerdo. André, não sei das quantas. O Flamengo lança o jogador numa partida da mesma maneira como a Portuguesa lançou aquele Everton no jogo dela. Exatamente. O Everton estava irregular. irregular. E o jogador do Flamengo também estava irregular. Aí disseram que o Fluminense comprou a Portuguesa, o Fluminense foi em Salvador e ganhou em campo. Exatamente. A permanência do Fluminense aconteceu em campo. O Fluminense ganhou do Bahia na Fonte Nova. Verdade. Se alguém se vendeu, não foi a Portuguesa, foi o Bahia, pô. É isso aí. Os caras falam um bocado de abobrinha, sabe? Vão ler, vão escarafunchar, peguem uma lupa e vasculhem o acervo do futebol. E sabe o que me irrita? É que ninguém no Fluminense move processo contra neguinho da imprensa, porque tem muita gente da imprensa que dissemina isso. Exato. Sabe? Que acaba maldizendo o Fluminense. O Fluminense aparece como o grande vilão do futebol brasileiro. Ora. Mas é assim. Essa questão toda gera-se por conta da rivalidade. E disseram na época que o Eurico foi que virou a mesa para poder ajudar o Fluminense. Não, o Eurico falou uma coisa que é certa. Falou, não, se acontece tudo isso, o Fluminense, com a instituição que é, não pode estar na Série B. Você imagina o seguinte, face a Copa João Avelange. Ela é feita. Todo mundo vem para a Série A, o Fluminense não vou para a Série A, não. Não vou ficar aqui sozinho na Série C. Eu vou jogar eu contra eu. Não enche o saco. Não tem lógica. Então, aí, nesse jogo da Copa João Avelange, Remo e Paysandu, foram 2 jogos. Tá? O Remo ganhou o primeiro jogo por 1-0. Isso. Mangueirão lotado. No segundo jogo, o Paysandu precisava ganhar o jogo e o Paysandu fez 1-0. O Remo empata o jogo. Esse empate já garantiria o Remo na próxima fase, eliminaria o Paysandu. Givanildo de Oliveira faz uma troca do segundo tempo. Ele tira um jogador, não sei se o Rogerinho. Ele colocou o Tico. Colocou o Tico em campo. O Tico nem pegou na bola, não deu tempo. Tem uma falta ali na lateral, próximo à linha da grande área. Acontece uma falta ali pelo lado direito. E a falta foi cometida pelo Mantena. O Mantena com as mesmas características físicas do Tico. Nossa. E o Mantena já tinha cartão amarelo. O Antônio Pereira da Silva, que era o árbitro do jogo, o Antônio Pereira da Silva puxa o cartão amarelo e depois o cartão vermelho expulsa o Tico, que não tinha nem participado do jogo, tinha acabado de entrar. Aí o Guerreirão, nosso narrador esportivo, eu era o repórter volante. O que é repórter volante? É aquele repórter que se movimenta ali no entorno do gramado. Ele não fica posicionado atrás das traves. Ele fica exatamente nos bastidores ali, no entorno do campo. O Guerreiro disse, Valdo, oi, Guerreiro. Olha, o Tico nem pegou na bola, nem participou do jogo. A expulsão teria que... O Mantena fez a falta e o Mantena teria que ser expulso. Eu vou entrevistar o Tico para ser solidário com ele, não para criticá-lo ou coisa parecida. Ele ficou irritadiço. Ele ficou, e com razão. Compreensível. Só que quando eu me aproximo dele, ele espalma o microfone.
E o seu amigo aqui, meu irmão, sangue cabano, eu não levo desaforo para casa. Quando ele fez isso, o microfone doeu, bateu os meus dentes. Aí eu peguei, dei um toco no calcanhar dele. Ele ia seguir em direção ao túnel. Uhum. Eu dei um toco no calcanhar dele. No que eu dou esse toco, aí vem a falta de experiência. Eu fico de costas para ele, como quem dissesse, olha, tu não precisava fazer isso e está resolvida a situação. Ele me deu uma rasteira. As imagens lá no canal, nas Muvucas do Valdo, elas revelam isso, elas mostram eu caindo. Mas assim, caindo sem era nem beira ali naquela pista olímpica do Mangueirão. Quando eu caio, eu já levanto correndo para cima dele. E ele vai para dentro do campo. O Antônio Pereira da Silva, se você olhar no vídeo lá, o Antônio Pereira da Silva olha e vê aquela confusão. Aí vem jogador do Paysandu do banco para socorrer o Tico, enfim, eu levei chute, levei pontapé. Meu Deus do céu. E o Antônio Pereira da Silva está vendo aquilo. O que ele tem que fazer ali? Para tudo, chama o quarto árbitro. É isso aí. Que é o árbitro administrativo, manda dispersar aquela área para poder reiniciar o jogo. Iniciar a partida, o clássico. Não. Ele olha e autoriza a cobrança da falta. O Jaime, meu sobrinho, cobra a falta. O Robinho domina no peito, fora da área. O Ney, sorvetão, vem, o Robinho, pá, dá um lençol, chuta, golaço. O Mangueirão, o lado remista do Mangueirão, explode. Porque é o seguinte, isso está acontecendo perto da torcida do Paysandu. Meu Deus do céu. A torcida do Remo explode de um lado e não tem conhecimento disso aqui. Não tem conhecimento disso aqui. E a torcida do Paysandu, ali, por conta desse momento traumatizante que era o segundo gol, o Paysandu precisava ganhar. O empate já dava a classificação para o Remo. Segundo gol, aí a torcida do Paysandu ali, numa fossa tremenda. Ninguém percebeu a confusão toda. Meu amigo, olha, fone para um lado, nossa, cacheta de publicidade, que eu era mestre de cerimônias também, cacheta de publicidade, agenda, tudo. Eu desci pelo túnel do Remo e, rapaz, eu agradeci tanto a Deus, porque se aquele gol é um gol do Paysandu, o Paysandu ia fazer 2-1 e ia se classificar. Exato. E o seu amigo não estaria aqui para contar essa história. Não. Meu Deus do céu. Imagina. Cara, o Mangueirão, e aí, seguindo em cima do que tu me pediste para falar, a emoção de trabalhar no Mangueirão, em partidas importantes dos nossos clubes. Cara, eu lembro de um time, tem um pôster, eu não era... Nunca... Só uma pausa. Não, Jesus, vê pra gente a questão da interação do público, das mensagens, porque eu não vi nada por aqui ainda. Tem como mostrar pra gente daqui a pouco? Pode continuar, Valdão. Então, ali eu vi o Remo tinha no mesmo time, João Santos e Alberto. João Santos, cria de Xerém, e o Alberto, salvo engano, veio do Santos. Eu sei que os dois... Alberto jogou no Fluminense. Os dois, então. Os dois eram do Fluminense. Silvio e o Alberto. Os dois. Foram Santos e Alberto. Foram campeão com um cara que é com Bragantino. Exatamente. Depois foi campeão com o Vanderlei. Com o Vanderlei Luxemburgo. Só que o Silvio não veio. Vieram só o Alberto e o João Santos. Cara, aquele time do Remo era muito bom. Aguinaldo, seu boneco. Então a gente viu. Belterra. Nossa. Zagueiraço. Eu costumo dizer o seguinte, que o que tu vê hoje de Curuzu cheia, claro que a gente está saindo do momento mais crítico da pandemia, apesar dessa preocupante cepa do coronavírus, que é o Ômicron, ainda nos deixar receosos de grandes públicos, de aglomerações e tudo mais, mas a gente já viveu coisa pior. E apesar disso, você viu, não no Mangueirão, mas viu o Curuzu lotada com o Paysandu eliminado, sem chance de jogar a Série B. O Remo recém-rebaixado para a Série C e o Remo lotando estádio. O Remo e Paysandu jogando na Curuzu e no Ibainão com os estádios cheios, saindo gente pelo ladrão. Decisão da Copa Verde, parecia que era decisão de Copa do Mundo, o Remo jogando contra o Vila Nova de Goiás. Então,
eu disse isso numa confraternização sábado passado. Eu participei de uma festa no Paraclube do pessoal do Remo lá, e eu disse, olha, o pessoal veterano do Remo disse, olha, esses estádios cheios podem ser creditados, podem não, devem ser creditados a vocês, porque é a memória afetiva. Perfeito. Não é outra coisa, amigo. Perfeito. Essas decepções, esses fracassos, sabe? Se fosse apenas e tão somente isso, o torcedor nem passaria em frente ao estádio. Verdade. Porque só tem sido fracasso, vergonha em cima de vergonha. Então, é a memória afetiva desse torcedor. Cara, eu vi, olha, eu vi o Paysandu de Aldo, eu vi o Paysandu de Chico Espina, de Evandro, de Lupercínio, Paysandu de Dario, Paysandu de Beto, Paysandu de 40. Deus me privilegiou e me permitiu ver craques na acepção da palavra. Não é aquele, olha quem está chegando, reforço do Remo, reforço do Paysandu, cara. Grampola. O Remo contratou um cara chamado Finazzi. Lembro. Esse cara veio para cá. Jogou no interior de São Paulo, depois foi Mas aquele cara fazia muito gol. Sim. Só que o cara estava com a costela quebrada e ele avisou para o dirigente, amigo, eu não posso. É mesmo? Eu fraturei a costela. E o dirigente disse, não tem problema, vem que tu te recuperas aqui. Pô, o cara não jogou nada, ele nem poderia. E aí é complicado. Sabe? E aquilo que tu dizes sempre nas tuas participações, tanto nos Mestres da Bola, no programa de meio-dia da Rede TV, como nas tuas participações comigo no Rede TV Pará, no telejornal, que a gente apresenta aqui de segunda a sexta, de 19h30 às 20h30, tu falas sempre isso, cara. É preciso valorizar esse ouro que a gente tem. A gente consegue garimpar o ouro, e o ouro não fica com a gente, cara. Lamentavelmente. Aliás, a gente consegue garimpar. Mas garimpa para dar para os outros. Para dar para os outros. Infelizmente. E esse garimpo, ultimamente, tem sido muito acidental. Ele não é um garimpo apurado, não é? Valdão, vamos ali olhar ali. Jesus, vamos das primeiras em diante, porque tem bastante aí mensagem que eu estou vendo. Para o nosso Valdão aqui. Mas eu não estou conseguindo ler isso. Vai, agora você consegue ler. Agora. Parabéns pelo belíssimo trabalho, Denilson. Valdão é top, lenda viva da crônica esportiva do meu querido Pará. Rodrigo Maranhão. Esse cara é sensacional. Rodrigão, obrigado. Rodrigo. Obrigado pelo teu carinho, pela tua generosidade, cara, comigo, com o Denilson. Esse é gente boa. Vai botando aí, Jesus, para a gente poder agradecendo e vendo o que o pessoal está escrevendo. Aí já... Excelente programa, parabéns, meu... Peraí, rapaz, que negócio, como é que eu vou falar meu amor Lenilson? Hein? Pô, lê aí, cara, quebra meu galho, pô. Obrigado, meu amor, obrigado pela força de sempre, pela Ferreira, parceria. Sua senhora, sua esposa. Essa pessoa fantástica. Elo Diniz, exatamente. Seu filho, são pessoas que... Oi, como é? Dona Ana Carolina? Ana Sofia. Alô, dona Ana Sofia. Eu compro à vista, não compro fiado. Sofia. Sofia. Desculpa a brincadeira, tá? Obrigado, Valdo Souza. Obrigado, Valdo Souza, por participar do programa. Abraço do nosso filho Diniz. Opa! Um beijo, tio. Deus te abençoe, tio. Pô, eu fiquei apaixonado pelo teu filho. Um contato tão ínfimo, né? Tão pequeno ali naquela videochamada, mas o garoto, nossa, despertou assim um carinho enorme. Ele é excepcional. Deus te abençoe, moleque. Guri. Miúdo. Miúdo, né? Miúdo lá. É isso. Já devia saber, tem uma filha que mora lá em Portugal. Pois. Ora, pois. Ela está lá o Anderson Salles. Um grande abraço para você, Valdo Souza. Cataguases agradece. Esse Cataguases é teu fã. É Minas Gerais. É Minas Gerais. Ele se virou teu fã de um jeito. Ele te vê todos os dias. Cara, isso massageia o ego da claro gente. Que sim, né, claro cara? que Infla sim. Claro que sim. O ego da gente é gratificante. Claro que a gente tem uma remuneração como meta, né? A gente não trabalha de graça. Claro. Mas esse tipo de salário, que é o carinho, o reconhecimento do nosso público, isso também... Isso não tem preço. Né? Eu fico muito feliz de ter tido essa ideia. E Índio do Açaí. Pô, obrigado, Índio. Pô, caramba. Que time você jogou profissionalmente? Um abraço. Profissionalmente, eu joguei em Portugal, no Torres Novas. Joguei no Rio, no Bangu, né, que é meu clube de coração, um clube que eu amo, que eu tenho muito carinho. No Bom Sucesso, né? Passei pelo Guarani de Sobral, antes de ir para Portugal.
Profissionalmente, foram essas equipes. Ele está lembrando o dia do acidente com o Ceci, ele estava no Mangueirão. Então, foi sim, pô, que bacana. Volta de novo, Jesus, nele. Foi até bom ele participar com essa lembrança. Obrigado, Índio. Olha aqui, ele fala... Nesse dia do acidente, com o Ceci, eu estava no Mangueirão. Olha só. Obrigado, Clodoaldo. Agora imagina, aliás, quem é que não era amigo do Cecinho? Todo mundo na imprensa gostava do cara. Isso é bacana. Aí eu tô aqui demais. comandando a jornada naquele pique de rádio, né? Uhum. E o Papão daqui a pouco vai pegar o Bugre, o jogo é importante, é o jogo da vida no Paysandu. O Paysandu não pode cair, não vai cair, galera. O Paysandu vai se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Cláudio Guimarães. Oi, Cláudio! Cláudio, a notícia que eu tenho não é nada boa. O que houve? Acaba de falecer o companheiro Paulo Cecinho. Ah, meu pai. Aí é complicado. Amigo, eu continuei. Eu agradeci ao Cláudio e continuei entre aspas, porque o microfone começou a ser como um bastão de revezamento numa prova de atletismo. Uhum. O microfone passou de mão a mão. Enquanto eu me recuperava, passava para outro. O mestre de cerimônia já não existia mais. Uhum. Todos nós estávamos no comando daquela transmissão. E ninguém conseguia passar muito tempo. Era choro, muito choro. Só quando a bola rolou, não é que a gente tivesse ficado menos triste, mas é que a gente conseguiu controlar mais a emoção, o ímpeto daquela notícia trágica informada pelo Cláudio Guimarães. É uma coisa assim que marca muito. Tem essa história do Tico, tem essa história do Paulo Cecinho. O Remo no Campeonato Brasileiro da Série D. O Remo conseguiu ter o maior público do Brasil em todas as divisões do futebol brasileiro. Isso foi ano de... Cara, eu não recordo. Eu também não me... Mas eu lembro disso, que na época o Globo Esporte do Rio de Janeiro passava isso e mostrava. Isso aqui era uma loucura. O que o Remo fazia, que a torcida do Remo fazia, era uma coisa de doido. Cara, pô, no jogo, se eu não me engano, de Série C, tinha 50 mil pessoas no estádio, é isso? Eu acho que era a Série C, não era a Série D. Série C. Eu lembro disso. Era a Série C. Cara, o Remo contra o Abaeté, o Remo colocou público de repá, cara. Público de repá. O Remo conseguiu colocar mais gente num jogo contra o Nacional de Manaus do que a seleção brasileira que jogou no mesmo ano em Belém. E olha que a seleção brasileira, para vir aqui, é uma vez na vida, outra na morte. Exato. E, assim, eu falo Remo porque o Remo é o clube em questão. Sim. Mas isso também aconteceria com o Paysandu, eu não tenho rigorosamente dúvida nenhuma, porque são dois arrasta-povo. Remo e Paysandu são dois arrasta-povo. O Luiz Carlos Vinck, técnico do Nacional de Manaus, que jogou lateral direito, jogou no Vasco da Gama, campeão brasileiro. Campeão brasileiro, jogou na seleção brasileira. Luiz Carlos Vinck foi no gramado para fazer o reconhecimento do gramado. Quando ele olhou para cima, ele disse: isso é inaceitável. Textuais do Luiz Carlos Vinck. Isso é inaceitável. Isso é público de final de Copa do Mundo. Textuais do Luiz Carlos Vinck. É fantástico isso. É bom que agora você que está acostumado a me ver falando aqui, você entende o meu sentimento para esse torcedor paraense. As pessoas me perguntam, qual clube que você torce aí? Você torce para Paysandu, para Remo? Não, eu torço para Tuna Luz. Meu time de coração hoje em Belém do Pará é Tuna Luz Brasileira, porque tem a ver com o meu Vasco da Gama. E eu passei a gostar do clube. E acabei fazendo amizade com a presidente lá, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é a Graciete Maués. Mas Remo e Paysandu, o que esses clubes fazem, vocês, torcedores paraenses, o que vocês fazem, é algo maravilhoso demais, cara. Todo jogador de futebol que você perguntar, ele diz que tem desejo de jogar aqui. Porque o jogador de futebol, ele entra em campo para dar espetáculo, porque ele é um artista. Então ele quer público lá. E aqui é o único ou um dos únicos estados que ainda tem público de grande massa apoiando os jogadores. Aqui é maravilhoso demais. A gente tem na Curuzu uma estátua
em homenagem ao Quarentino. O Quarentino foi eleito atleta do século e merece aquela estátua. O Remo precisa fazer uma estátua para um cara como o Bira ou como o Alcino, mas ambos precisam fazer estátuas erigidas em homenagem ao torcedor. Com certeza. Os torcedores de Remo e Paysandu, infelizmente, a nossa Tuna não tem esse apelo popular. Mas Remo e Paysandu, se não fossem essas duas massas, eles seriam, no contexto do ranking do futebol paraense, tá? Porque são dois times que têm muitos títulos. A Tuna tem 10 estaduais. Uhum. Um tem 49, o Paysandu, e o outro tem 47, o Remo. É muito título. Agora, tira essas duas massas, os dois não sobreviveriam, Lenilson. Eu tenho certeza que sim. Se Remo e Paysandu tivessem a quantidade de torcedores que a Tuna tem, estariam falidos, quebrados. Dizem que a Tuna tem a maior torcida do Pará. Sim, eu também concordo. Se a gente olhar por esse prisma, se a gente olhar por essa premissa de que todo torcedor do Remo e todo torcedor do Paysandu tem a Tuna como segundo time, tudo bem. Mas, quando tem um clássico Remo e Tuna, é covardia. Quando tem um clássico Paysandu e Tuna, é covardia. Eu sei disso. Então, se a Tuna tem, eu não diria toda essa massa remista, toda essa massa bicolor, se ela tivesse metade da massa de cada um, ela, com essa massa, ela amassava ainda mais. Ela amassa Remo e Paysandu com o que ela tem de torcedor. É verdade. Amassa. Olha, eu tive a oportunidade de ser tão bem recebido pelas duas torcidas, tanto no Baianão quanto na Curuzu, e agora o último treino, quer dizer, o último treino do Paysandu agora aqui, que eu disse que foi uma atitude assertiva da diretoria e da comissão técnica do Paysandu, abrindo para os torcedores. Eu cheguei lá cedo, eu tenho essa mania de chegar cedo nos lugares, vendo lá desde cedo o torcedor, para poder conhecer os novos contratados do clube, e a maneira com que me trataram, o carinho com que me trataram lá, eu só tenho a agradecer a esse estado e a vocês todos os torcedores paraenses de Remo, Paysandu, Tunaluso, pelo carinho que vocês têm comigo. Eu realmente me sinto lisonjeado. Muito obrigado. E ainda tem isso, né? Tem exceções, tem aquele cara que é cri-cri. Faz parte. Aquele cara que nada tá bem para ele, parece que ele tempera o café dele com sal. O cara que é mal amado, sabe? Mas a maioria não. A maioria te respeita, a maioria te abraça, te acolhe. A gente se sente muito bem e é impressionante o quanto esse povo gosta de futebol. Eu sei que é redundante depois de tudo que a gente já revelou, é redundante, mas onde tu chegas, o cara quer saber do time dele. E aí, Val, verdade. Esse é um período que eu até desenvolvi, eu uso isso como karma, porque senão tu enlouquece. Nesse período de entre safra, eles querem saber, Valdo, que tal? Tu achas que o Remo contratou bem? Aí eu digo, pela experiência que a gente tem tido nos últimos anos, Eivaldo, o Paysandu fez boas contratações, eu digo, espera. Exato. Mas peraí, não, espera essa bola rolar, rapaz, porque todo ano eles anunciam contratações aí numerosas, é uma grandeza o que Remo e Paysandu contratam. Verdade. Aí termina a temporada, aí eu vou dizer pro cara, não, agora vai. Como vai? Deixa essa bola rolar, parceiro. Não adianta. Então, eu exercito isso, é um karma. E aí, Valdo? Espera rolar a bola. Claro que se eu estiver aqui no ar, na TV, no rádio e tal, eu vou precisar usar toda a informação que eu recebo dos repórteres. Eu ancorando um programa como Cartaz Esportivo, eu vou me valer das informações do repórter do Remo, do repórter do Paysandu, do repórter da Tuna, para poder criar uma situação de reflexão para o comentarista, para o analista, entendeu? Eu não sou esse cara, eu não sou o analista, eu não sou o comentarista, eu não tenho o mistério de comentar. Minha função é informar, é levantar a bola, é pegar informação, levantar a bola para quem tem essa habilidade. E para mim é muito mais difícil, por isso, ficar
projetando. Olha, hoje eu até brincava contigo quando tu falavas sobre o treinamento do Remo, aí Parauapebas, aí eu perguntava, e o meio-campo? Aí tu dizia, aí fulano, ciclano, e o ataque, fulano, ciclano, e a zaga? Bonamigo não vai gostar disso. Vai escalando o Remo. Vai sim, porque ele tem... O Remo ficou com 8 jogadores da equipe passada, né? Do ano passado. Ficou com uma base. Então, o Bonamigo é um cara inteligente, um grande treinador, a gente sabe disso, ele só vai conseguir enxertar, dar rodagem para um e para outro, é o que eu acredito. Eu estou lembrando agora do Josué Teixeira, que foi contratado... Josué Teixeira, que comandou o Remo. Ele chegou aqui, o time foi campeão paraense, ele chegou, já encontrou a base, tá? Uhum. Campeão paraense. Ele simplesmente trouxe uma tonelada de jogadores, trouxe um caminhão de jogadores, dispensou toda a base, todo o time campeão, e o Remo, meu amigo, foi um fiasco no Campeonato Brasileiro. Porque tem isso, tu dizes, não, o Bonamigo é inteligente. Às vezes o cara é inteligente como Bonamigo, mas às vezes o cara é esperto. Faz parte. Esperto no sentido pejorativo. Sim. Denilson, qual foi o time que você começou a sua carreira? São Cristóvão. Anderson Salles. São Cristóvão. Era o tempo que o Dodô jogava no Andaraí. O tempo que o Dodô jogava no Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver. Muito mais de viver. Não tinha tanto miserê. Nem tinha tanto tititi. No tempo que Dodô jogava no Andaraí. No tempo que Dodô jogava no Andaraí. Tem mais aí. Tem bastante ali. Mas quem tirou o Flu na terceira foi o trio Eurico. Tio Eurico. É porque ele é vascaíno doente. O Colores deve para nós. Não faça isso. A gente aceita, claro. A gente aceita. Isso aí não é falta de conhecimento, é sarro. Isso aí é exatamente. Porque mais didático do que eu fui aqui. Pois é. Manda um alô para mim, lendário. Eduardo Égua, lendário. Vai fazer o quê se você é um cara que tem moral? É você, não é pra mim, não. Lendário aqui é você. Não vem com esse negócio. Quer dizer que eu tô de cabeça branca. Não, lá. Eu não sou o dono da lancha. Aí, ó. Tá quase. Pô, meu querido, eu tô falando que você tá com uma audiência absurda, né? Lá em Minas Gerais, você não acredita em mim? Ô, te dizendo. De Minas, que vocês tenham por parte, primeiro, de Deus, a necessária resiliência para enfrentar tudo que vocês têm enfrentado. E depois, dos homens públicos de Minas Gerais, providências com políticas públicas estruturantes para que se previna isso, porque o que acontece em Minas Gerais acontece praticamente todo ano. E ainda tem as mineradoras, ainda tem rompimento de barragens, e é preciso que vocês tenham no poder público atitudes eficazes no sentido de cobrar dessas mineradoras mais responsabilidade. A gente não pode ter em Mariana, em Brumadinho, as lembranças de Minas. A gente precisa ter as melhores lembranças de Minas e esse cenário precisa mudar. Um abraço para vocês aí nas Alperosas. Jesus, vai que tem mais aí que eu vi que tem bastante mensagem para o Valdão. Quem mais? Jesus! Ô, Jesus! Ainda bem que a gente tem Jesus aqui. Rapaz, esse cara é muito bom. Eu queria ter um assim, cabra bom. Ufa! Cheguei. Lia Gomes. Olha a Lia, a nossa rapaz. Lia. Ela chegou agora? Chegou agora. Ela foi ao mercado. Ela vai ao mercado ainda. Aí. Cheguei agora. Cheguei para levantar o seu astral. Ih, rapaz. Posso perder, posso ganhar, isso é normal. 21 vezes campeão do carnaval. Mas eu sou. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel querido. Games. O cara Miguel Jogos, ou é Gomes? Não, parece que é Games. Miguel Games. É Games mesmo. Remo na veia. Obrigado, amigão. Obrigado pelo carinho. Cadê Jesus? Lembro do Belterra na tona, zagueiro clássico. Olha, Rodrigo, o Belterra. O teu Vasco da Gama viu o Belterra jogar e mostrou interesse. O Belterra, que foi jogar no Ceará,
ia ser negociado com o Vasco. Um infeliz lá em São Januário, eu não sei quem, mas um infeliz, porque tem sempre aquele cara que acha que é o sabe tudo, que é o dono da verdade, e acaba prejudicando o clube num momento como aquele, que era um momento mágico para o Belterra, mas também seria um momento de muita felicidade para o Vasco. Se consolida a contratação, se bate o martelo. Sabe o que o infeliz disse? Não tem estatura para zagueiro. Vem cá, o Mauro Galvão. Mauro Galvão é um gigante? Eu vou simplificar. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, dois, né? Porque tem outros. Era o Gamarra. O Gamarra era um Golias? Não, nunca foi. Gamarra, Mauro Galvão, Baresi. Posicionamento que o Belterra tinha demais. Cara, eu também, desse tamanho, 1,75 m, jogava de zagueiro. O Remo teve um goleiro chamado Dico. O Dico só foi deixar de ser titular absoluto com a camisa do Remo quando o Edson Cimento, cara de Capanema, Edson Cimento, por isso Cimento, porque é da terra do cimento aqui no Pará, a cidade de Capanema. O Edson Cimento brilha na tuna, o Remo contrata. O Edson Cimento ganhou a bola de prata da revista Placar de 1980 e couve mineira. Gente, eu fico assim preocupado quando diz, Valdo, não, eu não tenho uma memória boa. Eu lembro o fato, mas não lembro o ano, a data. Então, o Dico era mignon de mignon. Dico não tinha estatura para goleiro, mas o Dico, meu amigo, tinha uma elasticidade e sabia se posicionar e supria essa deficiência. Aí ele só deixa de ser titular quando o Edson Cimento chega no Bainão. Jober Meira, que veio do Flamengo, que ensinou o Bira a cabecear. O Bira, que foi artilheiro do Atlético Mineiro. Aliás, não foi artilheiro do Atlético Mineiro porque o Reinaldo era o atacante naquela época. Porra, jogava demais, dizia, pelo amor de Deus. O que o Bira dizia? Evaldo, a gente tomando uma no barzinho, Bira, irmão do Aldo, lateral do Fluminense, amigo do teu pai, amigo do Duílio. O Bira dizia, Valdo, chegava em Minas Gerais, os jogos no interior era o Bira, o titular. Jogos no Mineirão era o Reinaldo. Pô, o Reinaldo jogava muito, mas o Bira foi artilheiro do Internacional. O Bira era recebido no Internacional como o Aldo é recebido no Fluminense. Meu Deus, que maravilha. Meu Deus, eles fazem festa pro Bira. Faziam, né? O Bira está lá no andar de cima. O Bira sai daqui tricampeão pelo Remo e vai vestir a camisa do Colorado Gaúcho e ganha o último título brasileiro do Internacional, invicto, 1979. Fantástico. E o Jober Meira foi quem ensinou. O Bira vem de Macapá para o Paysandu. O Bira vem de Macapá para o Paysandu. O Manel Ribeiro, que era um cartola estilo Eurico Miranda e tal, Miguel Pinho do Paysandu, Geraldo Rabelo e tal, aquele cartola que agia muito nos bastidores, que sabia como chegar, porque conhecia o caminho das pedras. O Manel Ribeiro tanto fez que conseguiu tirar o Bira da Curuzu para o Bainão. Só que o Bira não dominava o fundamento do cabeceio. E aí o Jober Meira terminava o treino, Marinho e Cuca. Marinho, lateral direito, que jogou no Fluminense. Sim. Cuca, um lateral esquerdo espetacular, que vem de Santarém, foi jogar no Guarani. Marinho e Cuca. E Bira, e o goleiro, vocês só vão sair daqui quando o Bira... Desculpa, eu tenho que botar aquilo ali. Dono da lancha, né? Desculpa. Vocês só vão sair daqui quando o Bira aprender a cabecear. Vocês vão cruzar. Os dois eram exímios laterais. Bateu na bola com um nojo. E aí, Bira, como é que é? A gente precisa ir embora para casa, Bira. Bora, negão, dá teu jeito. E o Jobé dizia, Bira, abre os olhos. Se tu cabecear de olhos fechados, tu não vai... O Bira se tornou cara, entendeu? O Bira se tornou cara. Então, o Jober Meira atrás, vem com ele, Júlio César, Uriguela. Nossa! Ponta esquerda do Meu Flamengo. Deus. O Remo consegue um lateral esquerdo chamado Luiz Florencio. Vem de Manaus.
Mesquita, Aderso e Mego, e ainda tinha o meu amigo saudoso Elias Flor da Rocha, Nossa. que remanescia ali dos anos 70 no Remo. Aí você tem na zaga José Dutra dos Santos, tinha China, houve Mendes também fazendo dupla. Enfim, rapaz, olha, os times de Belém do Pará, não, o Paysandu. Aí também tem uma coisa. Vinha jogador de fora, o Dico veio de Brasília, para o Sport Belém. Uhum. O Dutra veio do Rio de Janeiro. A sogra do Dutra era chefa da torcida organizada do Vasco da Gama. Aí. Valdão, Volta lá, Jesus, volta lá, Jesus, na pergunta. Valdão, o que você acha que falta para a nossa turma decolar? Um avião. Não, gente, desculpa, brincadeira. O que está faltando para a turma decolar? Esse ano, por exemplo, faltou um pouco de experiência. E não tem jeito. É preciso dinheiro. Você sabe quanto seria o prêmio da Tuna para cada jogador campeão paraense? R$3.000. Eu não acredito, me desculpem, bicolores, mas eu não acredito naquele resultado de 4-1. Não acredito. Aquele Paysandu é o mesmo Paysandu que joga a Série C e a gente viu que viu, né? Tomou goleada do Ferroviário. Saiu o Nicolas, tá? Só o Nicolas e o cara que fez os gols lá no Souza. O Gabriel. Gabriel Barbosa. Eu estava na final. Então, você vai ver ali o porquê do Paysandu ter fracassado, porque acreditou naquilo, aquilo foi uma ilusão, aquilo ali não é técnico, não é tático, aquilo ali é bastidores. Se o Walter Abel fosse vivo, se o Genésio Mangini, que está na Itália, estivesse aqui, se o Manel Chipelo fosse vivo... Isso não aconteceria. Não, porque os caras tinham baba. Os caras tinham baba, tinham dinheiro. Infelizmente, a Tuna, por conta de muitos anos de ostracismo, ela teve que se reinventar. Ela passa por uma reengenharia, está aí o estatuto criado, está aí a promessa do Mariolino de trazer uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, para tornar essa Tuna... E o Mariolino, ele chega a ser... Eu sou torcedor tunante, eu digo que ele chega a ser um pregador de ilusões, um vendedor de ilusões. Porque se ele materializa o que ele diz que tem para oferecer para a Tuna, essa SAF, a Tuna vai ter arena de primeiro mundo. A Tuna Luso Brasileira vai jogar Campeonato Brasileiro de Série A, vai jogar Libertadores, porque ele vai fazer intercâmbio com o futebol europeu. E isso, por isso que eu digo, até então, para mim, ele é um vendedor de sonhos. Mas tomara que isso se realize. Aí eu estava falando antes disso, antes do cara falar da Tuna, eu estava dizendo o quê, rapaz? Eu estava falando... A respeito do Paysandu. Sim, o Paysandu faz... O Remo está aqui morto na parada, morto. O Remo está no ostracismo que a Tuna se enfiou também nesse período. Pega Sandro, pega Lecheva, pega Jobson, pega Velber, pega Manuel, pega Sérgio, pega Paulinho, que o Bad Boy chama de boca de piranha. O Paysandu faz uma base e traz Robigol, né? Traz Van Dijk, traz Luiz Fernando, traz Gino. Tem Albertinho, que foi criado no próprio Paysandu. O Paysandu faz um timaço, o Paysandu encanta, o Paysandu goleia o São Paulo de Rogério Ceni. Eu lembro bem. Timaço do São Paulo, o Paysandu na Copa dos Campeões, isso aí é Campeonato Brasileiro da Série A. Sim, eu lembro. Na Copa dos Campeões, o Paysandu não toma conhecimento de ninguém aqui, ganha de todo mundo, só vai perder para quem? Para o Cruzeiro. E aí todo mundo, eu inclusive achava, não vai. Aqui daria para ser campeão, mas não vai. Fortaleza. Eu estava de férias em Fortaleza, lembro como se fosse hoje. Eu estava no aeroporto com a minha família, com a esposa e com os filhos, passagens compradas. Teve um cara que chegou alegando overbook, querendo me colocar no hotel para ficar com as minhas passagens, e eu posso até não ganhar diante de ofertas demasiadamente vantajosas, mas perder eu não perco.
Perfeito. Imagina se eu vou com a minha família ali, não, tá bom, tá aqui as passagens. Você sabe quantos vigaristas estelionatários tem nesse país? Eu vou invocar overbook, né? Não enche o saco, rapaz. Pega esse teu overbook e enfia lá no book. Então é o seguinte, aí eu tô lá e o Guerreiro me liga. Atendo o celular, Valdão, pô, vai ter decisão aí. Eu tô sabendo, Guerreiro, aqui em Fortaleza não se falam, pois é, rapaz, aí tá o saudoso Gel Araújo. Tá o Gel Araújo, o Paulo Sérgio Pinto, teria como tu integrar a equipe? Pô, eu falei pra minha mulher, ela me olhou assim, a gente não aguenta, mas estava 15 dias de Fortaleza, porque pode ser o melhor local do mundo, mas tu tem saudade da tua casa. É isso aí, tem saudade da tua casa, exatamente. Tem saudade da tua casa, Guerreiro, porra, para dizer não pro Guerreiro mesmo. Meu irmão, me perdoa, mas assim, não é uma decisão minha. Minha esposa, meus filhos estão esgotados, exauridos, a gente precisa voltar para Belém. Não, Valdo, tudo bem. Quando eu desembarco no aeroporto de Valdecães, tá uma festa, um barulho ensurdecedor, trio elétrico, foguete, tudo esperando a delegação. Paysandu, campeão dos campeões. Eu digo, cara, eu perdi a chance. Paulo Sérgio Pinto. Sim. Paulo Sérgio Pinto, o Bad Boy, foi repórter do Paysandu, um baita repórter, um cara... Aqueles estardalhaços, aquele barulho. Chico Chagas, com quem eu trabalhei, Redivaldo Lima, Agripino Furtado, só fera, só monstros. O Paulo Sérgio Pinto, calado, na dele. Foi o cara que viajou para todos os países onde o Paysandu jogou, esteve com o Paysandu nesses jogos da Copa dos Campeões, no jogo de Fortaleza, na decisão da Copa dos Campeões, viajou esteve na Bombonera com outro saudoso, Ronaldo Porto, na vitória histórica, antológica de 1-0, gol do Yarley. Lá estava o Paulo Sérgio Pinto, lá estava o Sensação. Então, eu perdi a oportunidade de ter trabalhado num jogo que está nos anais do Paysandu e do futebol paraense, cara. Então, volta a bater nessa tecla. É isso. É o Remo campeão do Norte e Nordeste. É o Remo quarto colocado na Copa do Brasil. É o Paysandu com todas essas conquistas, Copa Norte, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão 2 vezes, é a Tuna campeã da Taça de Prata, campeã brasileira de 92 da Série C. É isso que faz o nosso torcedor ser pujante como ele é. É esse combustível, desculpem, é esse combustível que alimenta essa paixão. É isso. Lenilson, se eu não... Jesus, só tira quando a gente lê, mano. Obrigado. Lenilson, você e o Valdo Souza, o que acham sobre o Vasco para esse ano? Antes, Salles, antes de a gente falar do Vasco da Gama... Não vou falar do Vasco, fala você. Tá bom, mas deixa eu só agradecer aqui a Pop Festas, que é uma loja de festas aqui em Belém fantástica. Você que quer fazer a festa de aniversário do seu filho, de casamento, de 15 anos, procura a Pop Festa, que lá você tem bons preços e bom atendimento. Quanto você fala, eu Peraí. E ela presenteia o nosso convidado aqui com um brinde. Obrigado, pessoal da Pop Festa. E a Panificadora Moura, né, cara? Do seu Tuninho, que é um cara sensacional. É sushi para comer com palitinho? Não, isso aí é para dar um cheirinho, para você chegar bem em casa com a esposa. Aquela coisa... na nega. Exato. E a Panificadora Moura, lá do seu Tuninho, do meu amigo Yuri, que está sempre nos atendendo muito bem lá, a tia Maria, que me faz uma tapioca daquelas... Nossa! Panificadora Moura? É espetacular. E aí tem aqui, né, um negocinho para a gente poder beliscar aqui, cadê maravilhoso. A tapioca aqui não tem. E tem o presentinho, que é da sua esposa ali, que também foi mandado pela... Não, tem o da Panificadora Moura, que é esse bolo de chocolate... Olha aí. Como é que é? Sonho de valsa, né? Ou seja, a gente vai fazer um lanche. Para minha casa. Exato, para sua esposa. Só tua esposa, porque quase que o Bruno pega, né? Quase que o Bruno pega. E aí, daqui a pouco a gente vai terminar aqui e vai fazer esse lanchinho. Jesus, eu queria te pedir um favor, antes da gente terminar, eu queria que você botasse aí pra gente todos os comentários, por favor, porque teve muita gente. Pode botar em sequência, para o pessoal poder... Aqui a gente está olhando, agradecendo e ver o que estão dizendo para nós. Aí é o Rodrigão, eu já sei pelo... Filho do Quarentinha morava aqui no meu bairro, Gustavo Lauríncio. Gente fina, sempre falava do pai dele, que era ídolo. Era não, é ídolo do Paysandu. É ídolo, viu, Rodrigo? Vamos, Jesus. Vamos lá, porque a gente tem que dar moral pro pessoal que
está nos dando moral, graças a Deus. Prestigiar quem nos prestigia. Exatamente. Isso aqui programa é deles. Esse aí é Gleison parceiro. Santos, aquele abraço a você, Valdo, uma inspiração imensa para mim. Ao Lenilson, um comentarista de mão cheia e uma verdadeira revelação. Rapaz, o Tchuca é Gleison. E outra coisa, ele também é uma revelação e é um excelente narrador esportivo, tá? Verdade. Excelente narrador esportivo. Já ouvi algumas narrações dele, o cara pega o gol em cima, situa bem. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, muito bom. O torcedor a respeito de onde está a bola, porque tem narrador que narra e não diz onde é que está a bola. Exatamente. Tem narrador que narra e não diz o placar, e não adianta. Aí não adianta, é verdade. Rodrigão está em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado, Rodrigão, obrigado pelo carinho aí que você tem tido sempre comigo, nos mestres, também no Rede TV Pará com o Valdão, muito obrigado. Essa está maravilhosa, deixa rolar mais horas. Não tem como, Lia. Vocês estão arrasando. Lia. É o seguinte, eu vou trazer aqui 50 matérias para te editar amanhã. Está pensando? Vou ficar aqui até que hora, Lia? Hein? Gente, olha só, infelizmente a gente estourou o horário nosso aqui. Mas onde eu estou, estoura horário. Graças a Deus por isso. Mas é verdade, porque sabe o que é, Valdo? Você tem muito conteúdo, você tem muito a passar. E, graças a Deus, não pode ser curtinho. E detalhe, o Valdo tem uma coisa que eu sei que ele guarda 7 chaves, que ele não faz muito, só faz de vez em quando, e que eu tinha muita vontade que ele pudesse parar um dia na frente das câmeras e fazer alguns personagens do Chico Anísio, que ele faz divinamente. Gastão. Mas por que você está me cobrando? Eu preciso dizer a você, meu caro Lenilson, que eu preciso fazer economia, eu tenho que poupar. Esse é o Gastão, né? Popó. Ô, Iro, você é um idiota, Iro, você não sabe que esse doce da panificadora Moura é um presente e a minha esposa vai degustar, vai provar e vai gostar. Coalhada? Esse é fera. Engraçado, né? Eu joguei no Vasco, joguei com o pai dele. É muito bom no doido. Cabeça ninguém ganhava dele. Joguei no Remo. Olha, depois contratado pelo Remo. Só falta o barco. Aí depois disseram, o Quadrado vai para Paissandu. Aí eu coloquei um colete. Quadrado, para que o colete? Ô, bestado, lá no Paissandu a gente treina coletivo. Aí eu joguei essa bola toda e o cara chama o Valdo para entrevistar. Depois disse que o Quadrado é isso, que o Quadrado é aquilo. Que maravilha. Gente. Salomé? Bom, essa é fera. Alô, João Batista. Salomé, de Passo Fundo, guri. Não lembras? Guri, fui tua professora, João. Estou aqui com o Lenilson, essa resenha. Olha, me liga, quando baixar o preço do gás, da energia elétrica e da gasolina, guri. Mas eu faço a cabeça do João Batista. Olha, me chamo Salomé. Muito bom, muito bom. Painho? Esse é demais, esse tem que ter. Cunhã, traz a minha sandália. Aquela que Aguinaldo Timóteo trouxe no dia em que ele não veio. Neguinho, ainda faço um churrasco. Para ela, pai? Não, com ela. Dor nos quartos. Oh, meu Deus, muito obrigado. Gente, é isso que... Silva! Esse é fera. Bonitinho, e daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai para Cacheiroso, fazer baixaria na Baixada. Rapaz, mulher que tem assim, ó, dando na canela. Teu tempo era assim, macho rei. Oxi. Então, pronto. Obrigado, Lenilson. Poxa, cara, que privilégio. Gente, vocês que são fãs desse cara aqui, assim como eu também sou, desse comunicador, desse radialista, apresentador. Vai comendo, Raimundo. O cara conhecedor profundo
do futebol paraense, das coisas do Pará, e que está me dando o privilégio e a honra de estar ao lado dele todos os dias aqui na Rede TV. Eu sou muito grato a Deus por honra e isso. O prazer são meus. Obrigado. Obrigado, pessoal, a Deus. Terminando mais um Resenha.online Histórias. Semana que vem, a gente espera ter mais um grande convidado, assim como esse de hoje. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora aqui com a gente. Obrigado, Djavan. Um grande abraço. Não, Djavan. Pô, Djavan, você é teu fã. Obrigado. Jesus, Renan, um abraço, galera. Ó, Tamo junto. Beijo para todo mundo. Obrigado. Amanhã, 7h30 no canal 47.1. É isso. Esse Augusto vai ficar. Não é nada.